Graça e paz, igreja, a todos que estão ao nosso alcance através deste importante canal de comunicação. Deus abençoe a todos e que a bênção de Deus seja frutífera, cada vez produza mais na tua vida. Queridos, nós estamos ficando chique, né, pastor Marcos? Queridos, abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Diga, Espírito Santo, fala comigo. Por favor, se assente. Para a informação dos irmãos, nós, observando, lendo, estudando ao longo dos anos, eu tenho visto muita gente pregar e ensinar nesse texto e pregando sobre a volta de Jesus. E dito sobre a volta de Jesus, em Mateus capítulo 24, em Mateus capítulo 25, usar Mateus 25 sobre as 10 virgens para dizer que ali são as 10, ou seja, as 10 virgens, a igreja, 5 vai subir porque são puras, são santas, e 5 vão ficar. Porém, essa informação que eu vou dar para vocês, eu não estou falando sozinho, eu não estou falando nessa interpretação sozinho. Eu tenho muitas autoridades que pensam da mesma maneira e eu coaduno, concordo plenamente com eles. Veja, Mateus 24, 25 não fala sobre arrebatamento da igreja. Pasmem vocês, em todos os evangelhos não existe um versículo, fora este que eu li aqui para vocês, que dá uma ideia, que dá margem para se acreditar em arrebatamento. Não existe um versículo em Mateus, Marcos e Lucas que fale sobre arrebatamento. Todos eles falam sobre volta de Jesus em glória. Tudo converge exatamente para a vinda dele em glória, para estabelecer o seu reino, para fazer justiça, juízo a todos os oprimidos, como diz Judas 14. Então, pastor, como é que, então, surge essa história? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é o objetivo desta mensagem. Poderíamos até, posteriormente, falar sobre isso. O único versículo, o único texto nos evangelhos que fala sobre arrebatamento, sem citar arrebatamento, é aqui em João 14. Jesus diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então, guarde esse versículo. Esse versículo é o único nos evangelhos que dá margem para se acreditar no arrebatamento, como nós temos pregado. Entretanto, a doutrina do arrebatamento, ela é organizada pelo Espírito Santo na mente e no coração de Paulo. É Paulo que, orientado pelo Espírito Santo, ele traz esta revelação para a igreja. Ele fala em Coríntios, ele fala em Tessalonicenses, ele fala em outros textos, e nós temos sim, temos muitos textos que corroboram com esta visão. Ultimamente,
tem se tentado depreciar o arrebatamento da igreja, dizendo que não haverá arrebatamento. Ele é secreto para os que não são salvos, mas ele não é secreto para os que serão arrebatados, porque o próprio Paulo, escrevendo na sua carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz que não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos que dormem, que não tem esperança, mas você tem esperança. Vou repetir. Os perdidos não têm esperança, mas você que é a igreja, você que está em Cristo, você tem a esperança na sua vida. Paulo, escrevendo aos Colossenses 1:27, ele diz: Cristo em vós, esperança da glória. Se Cristo está em você, você tem esperança do arrebatamento, você tem a esperança de morar com Jesus no céu, você tem a esperança de perdão de pecados, você tem a esperança e a certeza no coração de que Ele virá te buscar para morar com Ele para sempre. Agora veja, por que eu li esse texto? Para falar sobre arrebatamento? Não. Eu li esse texto simplesmente para transmitir uma palavra de consolo. O tema, talvez, dessa mensagem poderia ser palavra de consolo, palavras de consolo para os discípulos. Palavras de consolo para os discípulos. Jesus, no capítulo 13, nós temos uma sequência de coisas. Jesus, ele celebra a sua ceia, a paraceve. E ele, depois daquele jantar, durante aquele jantar, ele diz: um de vós há de me trair. Depois que Jesus diz isso, os discípulos ficaram entristecidos. E como os discípulos ficaram entristecidos, eles estavam tristes por quê, pastor? Primeiro, estavam tristes por causa da sombria expectativa da partida de Jesus. Jesus estava se despedindo deles. Jesus estava dizendo que iria para o Pai. Jesus iria ser glorificado. E a glorificação passa pelo sofrimento. A glorificação passa por momentos difíceis, a glorificação passava pela traição, a glorificação passava pelo crucifrágio, a glorificação passava pela cruz do Calvário, onde ele seria morto, onde ele daria sua vida por cada um de nós. Então, lá na cruz do Calvário, Jesus derramou a sua vida, a sua alma na morte. Até a última gota de sangue Jesus deixou lá por nossa causa, para que pagasse o preço da nossa redenção. Ele não está pagando o preço para Satanás, como alguns pensam. Jesus, ele veio para pagar o preço da humanidade caída, mas para o próprio Deus. Por quê? O homem estava caído, todas as almas pertencem a Deus. A Bíblia deixa bem claro lá em Salmos 24, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, os moradores, tudo que nela pertence a Deus. Então, tudo pertence a Deus. Mas quando o homem caiu, o homem ficou necessitado de uma reconciliação. O homem precisava se reconciliar com Deus. E porque o homem precisava se reconciliar com Deus, Deus manda seu filho para comprar, para pagar o preço exigido pela reconciliação. Feito isto, Jesus agora é o dono, é o resgatador, é ele que tem o direito, é ele que é o remidor, e agora ele é o dono. Assim como Deus resgatou através de Moisés, lá do Egito, o povo de Israel, e agora estabelece uma aliança, e diz para o povo como deve ser aqueles que o serviriam naquela aliança, e dá 613 mandamentos através de Moisés, assim também Jesus, como o outro. Jesus, como aquele que é semelhante a Moisés. Jesus, como libertador. Jesus, como resgatador. Ele estabelece uma aliança entre Deus e nós. Ele pagou o preço, ele é o Mesités, é aquele que está no meio, é aquele que é o reconciliador, é aquele que é o apaziguador. Ele agora tem direito sobre mim e sobre você. E porque ele tem direito sobre nós, é ele que dá os termos da nova aliança. É ele que diz como devemos agir. É ele que é o modelo, porque ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas.
Agora veja, nós temos no capítulo 13, no versículo 27, uma palavra interessante. Jesus diz assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, para isto vim a esta hora. Então os discípulos, eles estão tristes por causa da partida de Jesus. Também estão envergonhados pela demonstração que deram de egoísmo, de orgulho. Eles queriam ser maior do que os outros. Jesus vai lá, lava os pés, mostra como é que deve ser o maior que seja o serviçal de todos. Perplexo também pela previsão de que um dentre eles iria trair, ou que trairia o mestre. Então, nós observamos que outro negaria, e o próprio Pedro, o orgulhoso Pedro, naquele momento, foi quebrado e foi colocado no seu lugar para aprender e não se perder. E nós observamos ainda no texto que eles estavam oscilando na fé. Eles ficaram ali, provavelmente pensando, como é possível que alguém que está para ser traído seja o Messias? E, inclusive, há alguns pensadores que pensam que Judas o traiu para provocar Jesus ao agir como o Messias libertador, e como ele viu que Jesus não reivindicou a sua messianidade para libertar, então ele ficou muito angustiado e ele que teve remorso e por isso que foi se suicidar. Então, eles estavam ali preocupados, estavam ali oscilando, será que é mesmo Messias? E, no entanto, queridos, ao mesmo tempo, eles amam Jesus, o Mestre. Naqueles 3 anos e 6 meses, eles aprenderam a amar a Jesus. Eles descobriram uma pessoa fantástica, uma pessoa fabulosa, uma pessoa generosa, uma pessoa que ama, uma pessoa que se doa, uma pessoa diferente de tudo que eles viram. Eles esperam contra a própria esperança. E tudo isso é evidenciado pelas palavras: que seu coração não mais se turbe. Jesus, ele diz aqui, não se turbe, ou seja, vocês não precisam mais ficar turbados, vocês não precisam mais ficar preocupados, porque a palavra turbar, eu fui ver no Strong, que é mais prático de se observar, quer dizer, é a palavra grega tarasso, e a palavra grega tarasso significa agitar, sacudir algo pelo movimento de suas partes, para lá e para cá, causar uma comoção interna de alguém ou alguém, tirar tua paz de mente, perturbar sua tranquilidade, inquietar, tornar impaciente, turbar, preocupar, inquietar o espírito de alguém com medo e temor, tornar-se ansioso ou angustiado, causar perplexidade à mente de alguém ao sugerir escrúpulos ou dúvidas. Isso é a palavra, o significado da palavra turbar. Então Jesus, ele se inquietou no espírito. E aí eu pergunto para vocês, como é que alguém que está turbado consegue dizer para o outro, não se turbe, não fique inquieto? E veja que Jesus não está dizendo aqui, não fique triste, não é isso que Jesus está dizendo. Não é esse pensamento que Jesus tem na sua mente quando está falando com os discípulos. Jesus está dizendo, olha, não fique inquieto por causa da minha partida, não fique inquieto porque vocês estão se sentindo oscilantes, vacilantes, não fiquem tristes. Não, Jesus não está dizendo isso. Não se turbem, não fiquem inquietos. Jesus está dizendo para eles que eles deveriam permanecer confiando em Deus. Jesus disse para eles que eles deveriam permanecer crendo em Jesus. Apesar dos problemas, ele estava dizendo, continue acreditando. Por que então Jesus, que estava com o coração aflito, com o coração inquieto por causa da sua partida, do momento, diz o texto, versículo 27, que Jesus estava
perturbado, você estava inquieto por causa da hora dele que tinha chegado. Então, a hora de sofrer, a hora de ir para a cruz, Jesus não estava com medo de ser traído, Jesus não estava com medo de sofrer as torturas da cruz. Jesus só tinha uma coisa na sua mente e no seu espírito, era a presença do Pai. E a Bíblia diz, tanto em Gálatas como em outros textos, que Jesus se tornou maldição por nós. Jesus, lá na cruz do Calvário, pendurado, se tornou maldição por nós. Lá na cruz do Calvário, Deus disse, ou seja, está escrito, Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus ficou sozinho na cruz. Jesus ficou desamparado na cruz. Jesus sofreu a dor da morte, a separação na cruz por mim e por você. Uma única vez em toda a eternidade, onde a Trindade estava agora separada por causa dos nossos pecados. Nós, quando lemos Isaías, no capítulo 59, diz que os nossos pecados, pecado de Israel, é que fazem separação entre eles e Deus. Assim nós também, Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Então o homem está em pecado, o homem está separado de Deus, o homem está desgraçado. O que é uma pessoa desgraçada? Uma pessoa sem a graça. Então o homem sem Deus, ele não tem graça, ele não tem o perdão, ele não tem alívio na sua alma. O homem procura, anda tateando, ele está no escuro, ele precisa de Deus na sua vida. E precisamos, portanto, ouvir a palavra de Deus. Mas para ouvir a palavra de Deus, disse Paulo, ide, Jesus disse, ide, e Paulo corrobora lá em Romanos capítulo 10, que deve-se pregar a palavra em todo o mundo. Nós somos os canais, nós somos os instrumentos onde Deus fala por meio do seu Espírito Santo a cada um dos perdidos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham-se os tempos do refrigério pela presença do Senhor, disse lá em Atos dos Apóstolos, no dia daquele grande discurso de Pedro. Mas também disse, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O homem está perdido, o homem está sem salvação, mas Jesus morreu na cruz, se tornou maldito por mim e por você. Hoje há esperança para você. Hoje há perdão para você. Hoje há consolo para mim e para você. A igreja desfruta do consolo de Deus. Todas as pessoas que estão seguindo a Jesus, ela tem dentro de si o consolo do Espírito Santo. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Esta palavra nós podemos também tomar para nós que somos discípulos. Porque ele disse para os discípulos, antes da sua partida, ele falou isso para os discípulos que estavam com medo. Ele falou isso para os discípulos que estavam preocupados. Ele falou isso para os discípulos que estavam tristes. Ele falou isso para discípulos que sabiam que ele ia partir. Mas Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Acabe com essa perturbação na sua alma, no seu coração. E vale salientar que aqui o coração é o eixo em torno do qual giram os sentimentos, a fé, os pensamentos, bem como a mola mestra das palavras e ações. Então Jesus está falando de dentro de nós, está falando para dentro dos discípulos. E como é evidente, irmãos, quando nós olhamos algumas passagens de João 16, versículo 6, versículo 22, e outros textos como os Mateus 12, 34, e Jesus diz também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já venceu o mundo, e agora ele é a esperança do discípulo, ele é a esperança do turbado, ele é a esperança do necessitado, ele é a esperança dos desesperançados, ele tem consolo para este mundo perdido. Então, queridos, nós precisamos entender que Jesus, mesmo
aflito, inquieto no coração, porque a hora do sofrimento ia chegar, a hora da separação estava chegando, a noite mais negra da vida de Jesus e da história estava chegando. E Jesus precisava consolar aqueles que estavam turbados. Quem sabe você chegou aqui hoje turbado, preocupado com as aflições que rondam essa pandemia. Não se turbe o vosso coração. Quem sabe você chegou aqui preocupado como vai ser amanhã, e comer, beber, vestir. Fique tranquilo. Jesus, Ele alimenta, Deus alimenta os pássaros, Deus veste os lírios do campo, quanto mais a você. Nós também encontramos aqui, queridos, que Jesus, Ele transmite consolo, porque Ele tinha certeza de quem Ele era. Você sabe quem você é? Acho que o maior conflito nosso, irmãos, é essa crise de identidade, quem nós somos. Tem momentos de fé, tem momentos de desesperança. Quando acontece uma coisa boa, nós nos alegramos, mas quando surge uma coisa aparente em mim, nós pensamos que Deus nos abandonou. Mas Jesus, por maior que fosse o sofrimento que Ele iria enfrentar, inclusive a separação do Criador, do Eterno, do próprio Pai, mesmo assim, Ele não se desesperançou, porque Ele sabia que Ele estaria de volta para a glória que um dia Ele tinha com o Pai, antes que o mundo existisse, como diz João 17, 5. Então, Jesus sabe quem é. Jesus sabia de onde veio. Jesus sabia para onde ia retornar. Você sabe quem você é? A Bíblia diz que você é filho de Deus. A Bíblia relata que eu e você estamos em Cristo. Diga graças a Deus. Agora, nós observamos também, nessa palavra de consolo de Jesus para os seus discípulos, os metetés, como diz no grego, ele é o didársculo, mestre, e nós somos os metetés, os discípulos. Então, a palavra que Jesus tinha e teve para ele também serve para você hoje. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Esta palavra é uma palavra de consolo para os discípulos daquela época, naquela hora, mas também é para você. Para Jesus, e de acordo com ele, meu querido, o céu é um lugar real. Tem gente que não acredita mais no céu. Tem gente que acha que isso é história de religiosos. É um conto de carochinha. E alguns pensam que crente vive no mundo da lua, no mundo de Bob. Por quê? Porque crente só fala de céu, só fala de Jesus, só fala de Bíblia, só fala de coisa boa. Crente só fala da eternidade. Às vezes eu fico assim maravilhado com o nosso pastor, né, pastor Marcos? Pastor Eliseu. Ele diz, às vezes, aqui no púlpito, que ele já está ensaiando, ele fica ensaiando. Ele, quem vai procurar, eu vou falar com quem? Vou procurar saber aquela história com Paulo, com João, e vou procurar saber dessas coisas. Então, essa é a esperança do crente, meu irmão. Ele tem certeza que ainda que nossa casa, deste tabernáculo terrestre, se desfizer, temos de Deus uma morada, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Você tem a palavra de consolo de Jesus. Se você paga aluguel ou se você não tem dinheiro para pagar aluguel, não importa se onde você mora, em um quartinho, kitnet, não importa, Jesus foi para a casa do Pai. Fazer o que, Jesus? Vou preparar-vos lugar. Jesus tem um lugar para você, meu irmão, que é discípulo dele. Se você é discípulo dele, você se tornou filho de Deus por adoção. Hoje, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você pode clamar, Abba, Pai, meu Pai. Você pode clamar e adorar e dizer, eu tenho uma morada no céu. Aleluia. Glória a Deus. O céu não é uma fantasia de crente.
O céu não é uma alegoria. O céu é um lugar real. Lá em 2 Pedro 1,11, está descrito sobre esse reino. É uma herança, 1 Pedro 1,4. É uma pátria e uma cidade, Hebreus 11,16. E também um lar, como aqui diz João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, mansões, mansones, são casas, são coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama, diga: Deus tem um lugar para mim. Deus tem um lugar para mim. Agora o termo, irmãos, pai, casa do pai, é usado 44 vezes em João, de 13 a 17. O Filho de Deus diz que o céu é a casa do Pai. Eu vou para a casa do Pai. E que bom quando nós temos uma casa de nosso Pai para nós voltarmos quando temos os nossos desejos de estar lá. Quando nós podemos, que coisa boa, visitar a casa do Pai. Se nós, humanamente falando, nós temos um Pai que tem uma casa, que nos recebe bem, que cuida de nós, que nos alimenta, que nos sustenta. Imagina Jesus dizendo para os discípulos: vou para o Pai, preparar-vos lugar. Por quê? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu irmão, alegre o teu coração. Você tem um lugar para morar. Você não é um órfão sem pai. Você não é um bastardo. Você sabe quem você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, tranquilize o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Pastor Marcos, e o Covid-19, pastor? Meu querido, não se turbe o vosso coração. Cumpra as orientações da saúde, Ministério de Saúde. Cumpra as orientações. Lave bastante suas mãos, faça o seu asseio. Quando chega em casa, faça tudo de novo. Use máscara na rua, use luva se preciso. Mas tem uma coisa: não se turbe o vosso coração. Quando tudo isso acabar e a minha vida se findar, tem um lar preparado para mim e para você. Mas também nós observamos no versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo que voltará outra vez. O mundo tem perdido a esperança do homem Jesus, que também é Deus. Hoje no Facebook, uma pessoa perguntou lá, fez uma pergunta sobre Jesus, e eu coloquei assim: bem, nós podemos entender que o Filho tem a natureza do Pai. E num simples silogismo, nós também podemos chegar a essa conclusão. E aí eu pergunto aqui para vocês, me ajudem, eu já fiz isso aqui antes. Filho de gato é o quê, cachorro? Me ajude, quem está aqui dentro, por favor, me ajude. Filho de gato é o quê, cachorro? É o quê? Gato. Filho de cachorro é o quê? Gato? É o quê? Filho de macaco é o quê? Filho de homem é o quê? E filho de Deus é o quê? Oh, aleluia! Vocês são inteligentes. Nós, num simples silogismo, podemos entender isso. Primeiro, se Jesus é filho de Deus, ele tem a natureza do Pai, é Deus. Se ele é filho de Deus, ele tem a mesma natureza, e se ele tem a mesma natureza, queridos, ele é Deus. Não precisa usar esse subordinacionismo. Isso só existe na nossa cabeça humana. Subordinacionismo, dizer que Jesus é inferior ao Pai, e quando... Irmãos, antes de Jesus ser homem, ele é a palavra. Ele só conhece humanidade como nós a partir da encarnação.
Aí é que Jesus assume, ele tabernaculou, assumiu um tabernáculo de carne, assumiu uma roupagem humana, e ele é semelhante a nós. Para quê? Para nos resgatar. Cumprindo esse propósito, ele mesmo vai entregar a criação ao Pai, e Deus será tudo em toda a sua criação. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, queridos, veja, esse homem Jesus, que é o cabeça da nova criação de Deus, ele subiu ao céu, ele está sentado à direita de Deus. E quando eu olho para o discurso de Estevão, Estevão está lá pregando, começaram a apedrejar Estevão, ele olha, arregala o céu com aquela visão, ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à direita do Pai. Ele está no trono, ele foi glorificado, ele conhece todas as coisas, ele preenche todas as coisas, ele tem o domínio, ele está no trono, ele tem um cetro. Meu querido, ele vai voltar. Os homens estão tão envolvidos com coisas perenes, coisas terrenas, que estão esquecendo desta realidade. Nós havemos de prestar contas o que tivermos feito através do corpo, ou bem ou mal, disse Paulo em Coríntios 5,10. Então, nós havemos de prestar contas a Deus quando o Senhor Jesus voltar. Ele virá buscar os discípulos para levá-lo para onde? Para dentro do Pai. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu vos levarei para mim mesmo. E ele vai nos apresentar o Pai. E a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por homens. O Filho unigênito que habita no seio do Pai, este nos fez conhecer. Então, você não conhece o Pai na sua inteireza. Você conhece o Pai pela revelação. Quando você ora, você sabe que existe um Pai. E Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós aqui hoje clamamos pelo reino dele, e até que esse reino se estabeleça, ele já está estabelecido no meu coração. Mas quando eu já tenho o reino estabelecido no meu coração, eu estou aguardando a volta do rei para nos buscar, mas também para galardoar os crentes. Paulo escreve sobre isso. E também em Apocalipse diz que o meu galardão está com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Mas também observamos no vós já sabeis, ou seja, vós já sabeis onde Jesus está. É a resposta de Jesus para Tomé. E conheceis o caminho. E no verso 5 temos essa primeira pergunta dos discípulos. E eles queriam a resposta. Eles queriam que Jesus mostre-nos o caminho. O homem é curioso. O homem não queria saber exatamente do mediador, ele queria saber já do ponto final. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está usando exatamente uma figura que os discípulos já conheciam. Os discípulos conheciam muito bem esta linguagem, porque Jesus em João capítulo 10, ele disse: eu sou a porta. Assim como no tabernáculo existia uma porta para entrar no átrio do santuário, Jesus é a porta para os crentes meninos. Jesus também, ele é o caminho, porque da porta até o lugar santo existe ali o primeiro sacrifício, existe ali o braseiro, animais são degolados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele também é apresentado como a verdade. Quando se entra no lugar santo, existe ali os pães, a mesa dos pães, existe ali o candelabro, existe ali o incensário. Mas para se chegar no Santo dos Santos, que Jesus se apresenta como a vida, aqui no versículo 6, Jesus
se apresenta como a vida. Ou seja, você não vai chegar ao Santo dos Santos, à presença do Pai, sem primeiro passar pela porta, pelo átrio, pelo lugar santo. E somente depois você vai chegar no Santo dos Santos. É isso que Jesus está ensinando também aqui nesse texto. Vocês precisam entender que para vocês já têm a presença, você já conhece o Pai. Mostra-nos o Pai, basta. Já quero o final. Jesus responde pela segunda vez, outra pergunta, outro pedido. Mostra-nos o Pai e basta. Jesus apresenta isso e diz: se vocês estiverem em mim, também conhecem o Pai. Segunda pergunta de Tomé no versículo 8. Então, a verdadeira visão de Deus pode ser observada em João 8, 9, também 10 e 11. Preste atenção a isso. Se você quer o céu, você precisa se relacionar com Deus hoje. Se você é discípulo de Jesus, você tem que se relacionar com Jesus hoje. É aqui e agora. Dentro do espaço-tempo, nós precisamos estar em Cristo, escondido com Cristo em Deus. O Cristo que se revelou é o Cristo que revela o Pai. O Cristo que nos revela o Pai, nós temos que estar escondido nele. Tudo que eu faço tem que ser nele. Tudo que eu faço é para a glória dele. Por quê? Até para expulsar demônio é no nome dele. As bênçãos que eu recebo é no nome dele. As vitórias que eu tenho não são minhas, são dele. Porque hoje eu estou morto. Eu estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A vida que você vive hoje na carne, vive-a na fé do Filho de Deus, que se entregou a si mesmo por você. Então, creia. Primeiro você entra pela porta chamada Jesus. Depois você segue no caminho chamado Jesus. Depois você conhece a verdade de Deus que é Jesus. E por último você entra no Santo dos Santos. Quando você entra no Santo dos Santos, você tem a vida. A vida representada pela arca. Dentro da arca tem pães, tem aqueles maná, representando Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Dentro da arca tem as duas tábuas, representando Jesus, a palavra viva, eterna, soberana, bendita. Mas também tem ali a vara de Moisés que floresceu, dizendo que Jesus é o ministro do santuário. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hoje, tudo é Jesus. Sem Jesus, nada. Com Jesus, o céu. Sem Jesus, não há perdão. Com Jesus, você chega e conhece a Deus. Hoje, e quem crê em mim, fará as obras que eu faço. Versículo 12. Se você crê em Jesus, você é um crente de obras. Se você crê em Jesus, você faz obras não para a sua salvação, mas você pratica obras de Jesus, por Jesus e para a glória dele. Depois, terá respostas às orações que você fizer, como Jesus fala aqui no versículo 13 e 14. No versículo 15, quem é discípulo, Jesus tem uma palavra: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se você ama Jesus, você está guardando o mandamento do Senhor. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, no versículo 16, eu concluo que terá o Espírito Santo. Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Pastor Marcos, eu já encerrei aqui a minha fala, porém, vou esclarecer um ponto aqui. Nas traduções que você tem,
Geralmente, no versículo 2 e 3, a maioria das traduções diz, no versículo 3, e se eu for? Tem isso na sua tradução? Se. É uma partícula de dúvida, se. E outras traduções diz quando, mas no final desse versículo diz, onde eu estou. Jesus, quando disse essas palavras, ele estava onde? Na terra. Certo? Jesus estava na terra. Mas Jesus está onde é hoje? Então veja, por isso que eu gosto do texto Receptos, porque traduz assim, e quando eu for, e vos preparar lugar. Então não é se eu for, é quando. Jesus sabe quem ele é e sabia que retornaria para o Pai. Ele nunca teve dúvida disso. Então Jesus não diria se, mas quando. E aqui, para que onde eu estou, não é onde eu estou, é onde eu estiver. Se isso aqui for desse jeito, então tem um monte de seita que está certa por aí. Fique de pé. Você que ouviu esta palavra, você que está aqui dentro, ou quem sabe você que está em casa, foi alcançado e o Espírito Santo falou com você. Você entendeu esta palavra. Você está precisando de consolo. Mas quem sabe há pessoas desesperadas interiormente, porque está faltando, está com vazio, e esse vazio é a ausência de Deus. Se você entende isso e precisa de um consolador, do Salvador, eu convido você para vir aqui à frente. Quem sabe você que está em casa, está tomando a sua decisão, neste momento você pode entrar em contato. Tem o telefone aí, pastor? Se tiver o telefone, coloca aí. Isso, coloque aí, por favor. Essa pessoa vai entrar em contato com você. Vai entrar aqui em contato com a Templo Central da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Você vai falar com o pastor Marcos Filho, aqui no 21 9987 5582. Você vai entrar em contato com esse telefone. Vai falar diretamente com um pastor. E esse pastor vai te orientar, vai orar por você, vai lhe trazer palavras de consolo, de orientações. Então faça isso. Entre em contato com a nossa igreja. Seja abençoado pela presença de Deus. Eu não convido ninguém para aceitar Jesus. Eu convido as pessoas para se renderem a Jesus. Você precisa entender. Jesus é o Rei. Jesus é o Senhor. Jesus é o soberano. Você é criatura. Precisa se render a Ele, ao senhorio dEle. É Ele que pode te estender a mão e te salvar. Então, se você entende que precisa de salvação e não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, você precisa se arrepender e se converter para que sejam apagados os vossos pecados. Onde está a primeira pessoa que precisa se render ao Senhor? Venha à frente ou entre em contato conosco. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Eu vou orar por você. Querido Deus, oro a Ti agradecido por estes momentos tão abençoados. Este momento, Senhor, onde a Tua palavra foi transmitida, falada. Oro a Ti, Pai, também pelo meu irmão, por essa pessoa, Senhor, que está desconsolada, está aflita, passando por um momento difícil durante esta pandemia, nessa quarentena, está em casa. Mas a Tua palavra o alcançou. A Tua palavra foi lá através da rede social. Senhor, que a Tua bênção iluminadora, Senhor, que ele tenha os olhos do entendimento aberto, que o coração seja quebrantado, que Tu encontres um coração rendido, um coração quebrantado, contrito, sensível a Ti, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir nessa pessoa que está rendida, que ela tenha agora, Senhor, anseios por Ti, e se aliance ir contigo para ter uma vida crucificada, uma vida de adorador, uma vida de filho, uma vida de alguém que vai morar no céu. Que o Teu perdão seja completo,
para a glória do nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti por todos que estão ao alcance da minha voz. E que todos digam amém.